informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 26 de julho, levando para vocês os seguintes destaques. Fazendeiro paulista é multado por desmatar 258 hectares. Soja deve atingir faturamento de 11 bilhões em Mato Grosso do Sul. A goiabada vence a crise e a indústria brasileira espera crescer 20%. CNA pede ao governo ajustes no Plano Safra. Produtores rurais preservam o meio ambiente, atesta a Embrapa. Ranger XLS 2.2 4x2 diesel automática modelo 2019, com o maior desconto da categoria para CNPJ e produtor rural, de R$ 151.890 por apenas R$ 116.990, com 5 anos de garantia total, 7 airbags, controle de tração e estabilidade e câmera de ré. E tem mais, plano sazonal com parcelas semestrais para o produtor rural. Consulte Dourados 3416 6.000, Ponta Porã 3431 6611. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Nada do tempo mudar em Dourados e região. Quinta-feira de sol com algumas nuvens. Temperatura mínima agora cedo de 13 graus e a máxima de 29. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 135,00 pela arroba do boi gordo com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 133,00 à vista. No friboi, vaca gorda R$ 125,00 a prazo. No Brasil Global, a R$ 123,00 à vista. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 28,00 e a de soja a R$ 74,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou em queda, valendo R$ 3,70 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Senemar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere.
não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora João Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, afirmou durante o evento internacional Global Agribusiness Forum em São Paulo que a produção de carnes do Brasil deve crescer em torno de 27% nos próximos 10 anos. Em pronunciamento, o ministro apontou que as carnes bovina, suína e de frango devem passar de 27 milhões para 34 milhões de toneladas, alta de 27% ou mais 7 milhões. No mesmo período de tempo, de acordo com o Maggi, o Brasil vai produzir 70 milhões de toneladas de grãos a mais, saltando de 232 milhões de toneladas para uma safra de 302 milhões em 2027 e 2028, puxadas principalmente pela soja, 156 milhões de toneladas, e pelo milho, 113 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 30%. O agronegócio no Brasil contribuiu com 23,5% do Produto Interno Bruto, o PIB, do país em 2017, a maior participação em 13 anos, calculou a Confederação da Agricultura e Pecuária, a CNA. A CNA diz também que a criação de empregos foi a mais alta em 5 anos nos setores da agricultura e produção de carne, únicos segmentos da economia que aumentaram o emprego. Um fazendeiro paulista de 56 anos que vive em Araçatuba, dono de uma fazenda de 12 mil hectares em Mato Grosso do Sul, foi multado em R$ 278 mil pela Polícia Militar Ambiental. Ele desmatou 258 hectares de vegetação, explorou madeira de forma ilegal e deixou o terreno com erosão. Ele foi flagrado durante fiscalização na segunda-feira dos policiais em Ribas do Rio Pardo, onde a fazenda é localizada. Segundo a PMA, ele desmatou a vegetação do cerrado sem a devida autorização. A vistoria foi acompanhada pelo administrador da fazenda. O capataz alegou que estavam realizando a limpeza de pastagem. A PMA enfatizou, ainda assim, que esse tipo de atividade não permite o desmatamento de árvores de grande porte. A licença de limpeza de pastagem só permite a derrubada de arbustos, com um diâmetro abaixo de 32 centímetros da altura do peito, com o uso de roçadeiras ou foices. Os policiais também encontraram em outra área a derrubada de diversas árvores de grande porte que serviam para a exploração da madeira, transformada em estacas, postes e mourões para a cerca. Na fazenda foram encontrados 2 tratores com um correntão de 36 metros que realizaram o desmatamento ilegal. Uma área de 258 hectares já havia sido derrubada. Valorização no preço da soja fez aumentar em 17,9% a projeção de rendimento nas lavouras de Mato Grosso do Sul nesse ano, de acordo com dados da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. De 9 bilhões 486 milhões de reais em 2017, o valor foi elevado para 11 bilhões 192 milhões. Com o resultado, a soja também contribuiu para elevar a estimativa total do valor bruto da produção agropecuária, o VBP, aqui do estado, em 5%, passando para 32 bilhões 106 milhões de reais. Desse montante, o grão responde por 34,8% da renda total e por 51,5% do valor projetado somente para as lavouras mato-grossenses do Sul. De acordo com Juliano Chamadec, presidente da AproSoja MS, o VBP é o resultado da multiplicação da produção pelo preço médio de mercado e, no caso da soja, a explicação para o aumento do VBP está relacionada à evolução do preço médio da saca. Nesse ano, o preço está 17% acima do preço médio de 2017 e a produção cresceu 12,9%, explicou o Chamadec. Os dados de novas inserções de imóveis ao Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR, ao longo de um ano, revelaram que a participação do setor rural brasileiro na preservação ambiental é maior do que o estimado na primeira análise.
Em fevereiro desse ano, agricultores, pecuaristas e extrativistas destinavam à preservação da vegetação nativa mais de 218 milhões de hectares, o equivalente a 1/4 do território nacional, ou 25,6%. Os números foram coletados pela Embrapa Territorial a partir das informações mantidas no SICAR e pelo Serviço Florestal Brasileiro. Em média, é como se cada produtor rural utilizasse apenas metade de suas terras. A outra metade é ocupada com áreas de preservação permanente, às margens de córregos e topos de morro, reserva legal e vegetação excedente. A produção brasileira de etanol de milho deve saltar dos atuais níveis, entre 600 e 700 milhões de litros por ano, para algo entre 3 bilhões e 3 bilhões e meio de litros em 5 anos. É o que afirma Ricardo Tonzik, presidente da União Nacional de Etanol do Milho, a UNEM. O cálculo considera os projetos de usina que poderão sair do papel nesse período. Entre projetos em construção e sendo licenciados, temos 15 indústrias, a maioria em Mato Grosso, algumas em Goiás. São muitos e a tendência é de crescimento rápido, disse o Tonzik, durante o Global Agrobusiness Forum em São Paulo. O presidente da UNEM acredita que o atual cenário é positivo para a produção de etanol de milho, mesmo considerando que a oferta de matéria-prima é menor por conta da redução da safra do cereal nessa safra agrícola 2018. Segundo ele, ainda há bastante grão disponível para esmagamento nas usinas e o combustível está remunerando o produtor. O cheiro de goiaba espalha já na estrada, a alguns quilômetros antes da chegada da maior processadora da fruta do mundo. Ela é brasileira, está localizada no município de Matão, a 300 quilômetros da cidade de São Paulo. Ao entrar na indústria, o visitante depara com milhares de tambores vermelhos no fundo do terreno, todos cheios de polpa fresca. O produto é usado na fabricação de diversos doces, entre eles a famosa goiabada. Empilhados a céu aberto e também abrigados em enormes galpões, os tambores assustam pela altura e extensão que ocupam. No dia da visita da reportagem da revista Globo Rural, havia 300 mil tambores com capacidade para 200 litros, ou seja, 60 milhões de quilos de polpa de goiaba estocados no pátio. O produto pode ficar armazenado por até 3 anos em temperatura ambiente e é despachado aos poucos da indústria em caminhões com destino aos portos de Santos ou Paranaguá. De lá, ganham o mundo. A revista esteve na Predileta, um negócio familiar jovem com menos de 30 anos, 3.800 funcionários, 4 parques industriais pelo país e um faturamento de gente grande, 1 bilhão e 600 milhões de reais ao ano. Campeã mundial em processamento da fruta vermelha, além desse tipo, há também a goiaba branca, a Predileta sozinha absorve 1/4 da produção nacional de goiaba, ou 75 mil das 300 mil toneladas produzidas pelo país. O Brasil lidera o ranking mundial de produção de goiaba vermelha e, quando somado a produção com a branca, é o 4º maior do mundo, atrás da Índia, Paquistão e México. Uma conjugação de fatores positivos pode elevar o faturamento da Coamo, maior cooperativa agrícola do Brasil, em cerca de 35% em 2018, para até 15 bilhões de reais, disse o seu presidente, José Haroldo Galassini, um dos fundadores nos anos 70 da cooperativa, com sede em Campo Mourão, no Paraná. Galassini disse que a Coamo ampliará seus ganhos nesse ano, contando com melhores preços da soja no Brasil, que está sendo beneficiado pela disputa entre Estados Unidos e a China. Além disso, a cooperativa, que atua no Paraná, Santa Catarina e em Mato Grosso do Sul, colhe agora os frutos de uma retenção de vendas da produção de grãos no ano passado. Em 2018, a safra está sendo comercializada a melhores valores que em 2017, com a ajuda também do câmbio favorável. A Minerva, maior exportador de carne da América do Sul, não pretende comprar a rival BRF ou indústrias da empresa. Comprar a BRF ou seus ativos, incluindo os da Argentina, que foram colocados à venda no mês passado, não é plano
não é parte do plano de negócios, disse o presidente executivo da Minerva, Fernando Galete de Queiroz. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, entregou ontem ao Ministério da Fazenda um ofício em que pede ajustes em alguns pontos do Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019, anunciado no mês passado pelo governo federal para financiar a safra. A pauta de reivindicações inclui, entre outros pontos, o retorno da possibilidade de financiamento de assistência técnica e elaboração de projetos com recursos do crédito rural a juros controlados, o financiamento de armazéns usados no âmbito do Programa de Construção e Ampliação de Armazéns, o PCA, e a revisão dos prazos para reembolso do crédito de custeio para a cafeicultura, fruticultura e a cana. O superintendente técnico da CNA, Bruno Luque, e a assessora técnica da Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA, Fernanda Schwantz, discutiram o tema com o secretário adjunto de Política Agrícola e Meio Ambiente do Ministério da Fazenda, Ivandré Montiel, em reunião na sede do órgão em Brasília. Bruno Luque ressaltou que o Plano Safra saiu muito favorável aos produtores, mas identificamos alguns pontos que podem ser melhorados. O prazo de 14 meses para algumas culturas prejudica a atividade. O PCA não financia armazéns usados e isso daria condições aos produtores de construir armazéns a custos mais acessíveis e a questão da assistência técnica que foi retirada do crédito com recursos a juros controlados. Ele explicou que uma das principais demandas do setor é o retorno do financiamento com o crédito rural oficial da assistência técnica e elaboração de projetos técnicos para os produtores. Esse item foi retirado do manual do crédito rural e, por conta dessa decisão, o produtor paga do próprio bolso os projetistas para desenvolver esses serviços. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Aguarda exame no Senado proposta para criar a Polícia Nacional de Fronteiras. O Brasil tem mais de 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres e 7 mil de marítimas. Segundo a Constituição, cabem à Polícia Federal as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. A proposta de emenda constitucional, que foi apresentada pelo senador Wilder Moraes, do Democratas de Goiás, retira essas atribuições da PF e as transfere para a nova força policial. Além disso, prevê que a Polícia Nacional de Fronteiras deverá trabalhar com a colaboração de todas as demais polícias e ainda com a administração fazendária e as Forças Armadas. O senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, defendeu a ideia. Ele acredita que a medida pode contribuir para combater a violência em todo o país. Se fecharmos o cerco na fonte, secamos a torrente de violência que, infelizmente, tem ganhado cada vez mais volume no Brasil e se espalhado por todo o território nacional. O senador afirmou ainda que é pelas fronteiras que entram as armas e as drogas que financiam o crime organizado. Essa emenda constitucional vai ser analisada inicialmente na Comissão de Constituição e Justiça, mas isso só pode acontecer depois de encerrada a intervenção federal na cidade do Rio de Janeiro. Isso porque a própria Constituição impede o exame de emendas à Carta Magna em períodos em que há intervenções federais. Da Rádio Senado, Larissa Bortoni. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator.
Conid Máquinas, revendedora João Dir para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente quinta-feira a todos. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nas páginas da Grande FM, do Facebook e do YouTube, vocês, lógico, podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.